do RDTV, estamos aqui para mais uma transmissão num programa diferenciado. Você que acompanha o Repórter Diário já lê a coluna Rastilho, que aborda os bastidores da política, traz na edição impressa semanalmente, diariamente na edição digital, informações importantes sobre o mundo político da nossa região do ABC. E agora o RDTV estreia o Rastilho Online, com as participações dos repórteres do Repórter Diário, com a equipe do Repórter Diário presente aqui também na nossa programação, para você internauta que nos acompanha, para a gente comentar um pouquinho do que aconteceu aí. Vamos falar sobre política, sobre as eleições 2016, primeiras 2 semanas de campanha vencidas. Tiago Oliveira, tudo bem, Tiago? Tudo bem, Anderson? Como vai? Olá também a você, caro internauta. Carlos Carvalho está com a gente, tudo bem, Carlos? Tudo bem, Anderson? Olá, internautas. Vamos juntos aqui conversar um pouquinho sobre aquilo que foi esta primeira etapa da campanha, a campanha mais curta, né, com mudanças na legislação eleitoral, 45 dias de campanha, já vencemos 15, falta pouco aí para chegarmos ao dia 2 de outubro. Tiago Oliveira, quais as suas impressões, quais os primeiros destaques, aquilo que você pode perceber nesses primeiros dias de campanha na cobertura de rua? Primeiramente, Anderson, uma diferença em relação à última eleição, da impressão em alguns locais das cidades que a campanha não começou ainda, né? Está meio que pegando no tranco, talvez por conta das mudanças da legislação eleitoral, há uma limitação agora maior a respeito de propaganda, não só a questão do tempo, mas a questão de propaganda física mesmo. Os cavaletes, por exemplo, subiram, a questão de uma limitação de financiamento também, né? Tem menos dinheiro nas campanhas. Então é interessante observar que nós estamos há praticamente um mês das eleições, vai ser no dia 2 de outubro, e dá a impressão que não engrenou ainda, né? A gente está vendo pouco material, pouca gente na rua. Nessa mesma época, na outra eleição, estava tudo pegando mais fogo, né? Agora está um pouco mais tranquilo. Quem sabe em setembro engrene mais, mas por enquanto está em ritmo lento. Mas é interessante, né? Tem muita coisa que não pode, né? Tem muita restrição nessa campanha, mas algumas coisas que podem, eu tenho visto isso em alguns corredores comerciais, eu não sei se o cara ganha voto ou perde voto, que é a história do carro de som. Mas tem um monte já de carro de som por aí com uns jingles de gosto bastante discutível. Carlos, fala um pouquinho pra gente das suas impressões também, do que você tem acompanhado na rua. O que mais chamou a atenção? Você estava falando da questão dos jingles, esses carros, é um pouco carro de prefeito e muito de vereadores. É impressionante, vereadores você acha 5, 6, 7 tocando jingle de prefeito? Raros. Eu mesmo só consegui descobrir os jingles dos prefeitos através do Facebook. Outro destaque dessas eleições, né? A utilização das redes sociais. Aí eles conseguem passar todo o recado que eles querem, as propostas e tudo mais. Resta saber se o público está atento a isso. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem todo o tempo do mundo para ficar vendo o Facebook. Sim. E geralmente ninguém sabe mexer muito com isso, vídeos longos demais ou curtos demais. Tem que ver como cada candidato está lidando com isso e como o público está vendo isso. Mas é uma ótima saída para esse pouco dinheiro para a campanha eleitoral. Não, é verdade. E sem falar que os candidatos também vão fazer com que os eleitores percebam que tem eleição. Com tanta limitação, as pessoas vão perceber que tem eleição quando tiver agora. Começou o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que para nós do ABC é um problema, né? Porque nós temos aqui poucas emissoras transmitindo, TV não tem nenhuma, né? Então a gente assiste o horário eleitoral de São Paulo, mas tem que pensar no voto que vai fazer em cada uma das cidades do ABC. Né? Mesmo não tendo uma transmissão de TV, né, horário eleitoral aqui do ABC, o fato de começar em São Paulo ajuda a aumentar o clima, né? Quando a pessoa está em casa, moradora do ABC, vê aquela propaganda, mesmo que seja de São Paulo, ela começa a lembrar que a eleição está acontecendo e que está em campanha. Então, mesmo sendo uma propaganda de São Paulo, ajuda o pessoal a acordar um pouco, começar a pensar nos seus candidatos. Concorda, Carlos? Sim, e temos que levar em conta o seguinte: semana passada ainda estava ocorrendo a Olimpíada. Ninguém estava prestando atenção em eleição, ninguém lembrava que estava começando a eleição. O negócio era Olimpíada, é Brasil, torcer pelas medalhas. Agora essa semana está começando a pegar no breu, acabou o clima de Olimpíada, aquela ressaca, e agora sim vai se começar a pensar em eleições. O que acabou encurtando ainda mais o tempo da campanha, né? Porque muitos candidatos iam para a rua, eleição, tudo bem. Passava. Agora sim, vai todo mundo começar a falar, todo mundo prestar atenção, principalmente, são muitos candidatos aqui no ABC, 50. São 50, 14 a mais que em 2012. Só para prefeito. Para prefeito, pelo menos registrados para vereadores, mais de 3.100. Foram 2.800 na eleição de 2012, 3.100 agora. Então imagina a correria em curto tempo, muitos candidatos, e o pessoal querendo prestar atenção se vai
eleição, como é que vai ser, e não sei se vai ter também um clima estranho em relação a essa questão política, essa crise política nacional. Tem que ver o quanto também vai influenciar aqui embaixo, né? É isso mesmo. Bem, lembrando a quem nos assiste, a quem nos acompanha, que o Repórter Diário tem feito a sua contribuição para a cidadania, para que o eleitor tenha mais informações. Você pode acompanhar nos nossos canais, dentro do YouTube, no Facebook. Já temos, por exemplo, a cidade de Santo André, já temos todos os candidatos já entrevistados, as outras cidades também com boa parte dos candidatos já passando aqui pelos nossos estúdios. E também no digital, no impresso. Nas últimas 2 semanas produzimos algumas reportagens também importantes para chamar a atenção do eleitor a respeito daquilo que é importante para ele na hora do voto, né, Tiago? Isso mesmo, começamos a ouvir os candidatos, né, como você lembrou muito bem, Santo André já fechado. Você, caro internauta, que não decidiu ainda em quem votar em Santo André, acesse lá o site do Repórter Diário, que está todo mundo entrevistado, é só ouvir as principais propostas. Temos produzido sim, né? Em Santo André, inclusive, por exemplo, nesta semana, tivemos a participação de alguns dos candidatos em um evento promovido pelo grupo ABC Mais Empreendedor, ali na Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC. Né? 3 candidatos falaram na última quarta-feira, mais 3 falarão na quarta-feira que vem, apresentando as principais propostas, e o Repórter Diário tem acompanhado cada um desses eventos e trazido para o caro leitor as propostas dos candidatos. Aliás, nas nossas edições também tem uma matéria sobre os 50 candidatos que você falou agora, né? Se quiser saber um por um, é só acompanhar no jornal Repórter Diário. Exatamente. É um detalhe que deve chamar a atenção, a princípio seriam 47. Subiram 3? Subiram 3 em uma semana, um registro, porque os registros terminaram no dia 15. Porém, ainda a lei permitia que alguns registros a mais pudessem ser feitos até o dia 22. Então isso facilitou muitos registros de última hora. Por isso que chegou a 50. Mas esses 3 registros são de partidos menores. Claro, tem algum problema de documentação e tudo mais, então acabou registrando no último momento. Então, mas teve destaque também, o Repórter Diário deu muito destaque, teve muita repercussão, a impugnação de candidaturas, né? Isso é um outro assunto, né, muito importante, que precisa ser revisto, inclusive, na legislação eleitoral, né? Porque, por conta dessa mudança, tudo ao mesmo tempo. A campanha já está acontecendo e, ao mesmo tempo, não temos certeza ainda quem vai ser candidato ou não, porque as análises das candidaturas estão sendo feitas. Então, houve vários pedidos de impugnação no ABC por parte ou do Ministério Público ou de adversários de candidatos que também pediram impugnação, e esses pedidos vão ser julgados nos próximos dias para a gente ter certeza se essas pessoas serão candidatas ou não. Na grande maioria dos casos, são situações de fácil resolução. Normalmente, algum documento que falta, alguma certidão obrigatória que o candidato esqueceu de apresentar, o Ministério Público vai lá e impugna aquele candidato. Não quer dizer que ele não vai ser candidato. É dado um prazo para ele apresentar a documentação. A gente teve caso em Santo André, teve caso em Mauá, de vários nomes que foram impugnados, mas que, apresentando a documentação pedida pelo Ministério Público, vão conseguir resolver a situação e serão candidatos normalmente. Mas cria uma insegurança de qualquer maneira, né? O ideal é que nós começássemos a campanha com tudo isso resolvido já. Eles têm que bolar um novo prazo, um novo calendário, quem sabe na próxima eleição eles resolvam isso, para que, começando a campanha eleitoral, todo o processo de registro, de contestação, de impugnação já tenha passado. A gente está vivendo esse problema. Além de uma campanha mais curta, ainda embolado nesse começo, porque com a campanha em curso, impugnações em curso também. Isso, e eleições anteriores nós vivemos situações também muito complicadas em relação a isso. Até no dia da eleição, até depois da eleição, houve, na hora da apuração, candidatos que tinham lá votação 0 porque a Justiça Eleitoral não tinha liberado. Quer dizer, você vota em alguém e não sabe exatamente se aquela pessoa, se vencedora, vai poder ocupar o cargo que você escolheu. Né? Um caso claro foi da Vanessa Damo. Bem lembrado. A Vanessa Damo fechou com 0 na eleição, ninguém sabia quanto que ela tinha. Foi se tentando resolver a questão dela, se resolveu, chegou em Brasília. Só em novembro, ou no início de dezembro, se não me engano, que ela conseguiu ver os 44 mil votos que a elegeram deputado estadual. Recentemente acabou caçada, teve o diploma cassado. Mas isso vai acontecer com todos. O problema não é nem a questão de data. O problema é a questão de quantas instâncias tem para se resolver isso. Sai da cidade, vai para o estado, do estado vai para o TSE, do TSE pode ir para o STF. Então, demora muito. Tudo muito lento, né? É verdade, é isso mesmo. E lembrando também, nesse período, falando de Santo André ainda, né, um
uma notícia que ganhou destaque, a desistência da candidatura de Fábio Picarelli, né? O DEM ficou numa situação muito complicada, inclusive com a indefinição no dia da sua própria convenção, né? Pois é, houve a notícia da desistência e notícia seguinte sobre a briga no Democratas. A gente já tinha observado há algum tempo que havia uma divisão do Democratas de Santo André, né? Um grupo queria ir para um lado, outro grupo para o outro. No final das contas, Fábio Picarelli, que era pré-candidato a prefeito, inclusive concedeu entrevista ao Repórter Diário, desistiu da candidatura, mas deixou ali uma situação muito complicada e uma divisão no partido muito grande. Picarelli acabou anunciando apoio a Aidan Ravin, contrariando parte da legenda, e teve briga, né? Mas saiu disparando, né? Saiu disparando. O Fábio Picarelli, advogado, disse que o DEM conspirou contra a sua candidatura. E aí um dia depois o Democrata soltou uma nota rebatendo o Picarelli, dizendo que não conspirou coisa nenhuma, e aí mostrando em público esse racha no partido, né? Porque cada um queria para um lado. A decisão de Picarelli foi apoiar a Aidan Ravin. A decisão do partido foi não apoiar nenhum candidato e ficou essa divisão aqui em Santo André. É verdade. Ó, e enquanto a gente está se preparando aqui para fazer a gravação, o Carlos estava lembrando, fala agora para a gente, para os internautas, sobre os encontros dos candidatos. Candidatos se encontrando na feira, é isso? É assim, vamos lá. Por causa dessa campanha com pouco dinheiro e tudo mais, os candidatos acabam aproveitando dos eventos que acontecem na cidade. Onde então, tem muita gente, eles estão lá. E feira livre, você sabe, é marcado, é aquele dia. Se o seu bairro tem a feira na segunda-feira, pronto, acabou, não tem mudança. Vai ter candidato lá. Vai ter candidato, mas os candidatos estão se encontrando, porque eles têm a mesma ideia, vão na mesma feira, no mesmo horário. Então aconteceu isso com Donizete Átila, aconteceu em Diadema com o encontro de petistas e tucanos. A princípio, não tem problema nenhum, não tem briga, cada um faz o seu, ótimo. Mas cria um constrangimento, né? Imagina, você está querendo pedir voto para você, chega o seu adversário para a mesma pessoa, não, vota em mim. Acaba sendo bem estranho, né? É verdade. Olha, mais um destaque importante nessas 2 semanas de campanha eleitoral. Campanha para prefeito e para vereador. As câmaras municipais. A nossa reportagem tem por tradição fazer a cobertura das câmaras para acompanhar o trabalho dos vereadores, representantes da população. Só que grande parte desses vereadores são candidatos à reeleição. Campanha e sessões. Tem combinado, Thiago Oliveira? Tá difícil, viu? Parece que a agenda dos vereadores que são candidatos à reeleição não está batendo muito com o trabalho no Legislativo ao mesmo tempo que fazem campanha. Santo André é um exemplo. Nós tivemos várias sessões neste segundo semestre onde não houve discussão de ordem do dia por falta de quórum. Não tinha vereador suficiente na casa para votar a ordem do dia. Eles chegaram a abrir a sessão, fazer a discussão, mas na hora de votar a ordem do dia não tinha o quórum necessário e aí a sessão acabou sendo suspensa. Houve 3 suspensões seguidas de sessões em Santo André. Ou seja, produtividade zero. Produtividade zero. Discursaram, né, fizeram aquela parte do grande expediente, mas votação para valer, que é a produção, zero. Recentemente, a última sessão da Câmara de Santo André finalmente teve uma votação. Era um veto do prefeito Carlos Grana a um projeto que proibia o uso de carroças na cidade. Os vereadores acabaram derrubando esse veto. Era o único item da ordem do dia e que estava se arrastando a várias sessões porque não tinha quase nenhum vereador presente. E mesmo com essa votação tinha pouco, viu? Eram 13 vereadores apenas. São 21, né? São 21. Então, dos 21 vereadores, 13 estiveram presentes na última sessão para derrubar esse veto. O que é até muito comparado com as outras sessões que não tinha nem 13, tanto que não tinham quórum para discutir a ordem do dia. Olha Pois só. é, produtividade baixa, mas o salarinho continua caindo na conta, né, Carlos? Ou tem desconto do porque não trabalha? Não, desconto. Simplesmente tem vereadores que chegam em cima da votação. Aconteceu isso em Diadema. Diadema tem vereadores que deixam as primeiras partes acontecerem, um munícipe que quer falar, ou um debate entre um vereador e outro. Ordem do dia, chega o cara. Ó, tô aqui presente, vou votar. É assim, porque tá todo mundo em campanha. Principalmente alguns vereadores que são candidatos a prefeito. Eles acabam deixando de lado, ó, vai começar a tal hora, alguém avisa, beleza, tô indo. Então acaba sendo natural, né? E além de atrapalhar a pauta, falta de quórum e tudo mais, atrapalha comissões importantes dentro das câmaras. Aqui no ABC está rolando 3 CPIs, 3 tentativas de CPIs até agora, né? Vamos lá, de São Bernardo tem a CPI do IMASP, aprovada, mas que até agora não tem escolha de presidente e vice. A CPI da Saúde em Ribeirão, que tem um imbróglio jurídico, tem uma liminar para que se faça CPI,
mas o presidente não leva adiante. E tem a CEI do asfalto em Diadema, que sofreu com documentação, mas que também não deve ir à frente por causa da eleição. Então, o quanto a eleição está atrapalhando. Muito bem, olha, nós estamos caminhando aqui para o final da conversa, a direção do programa já falou que nós estamos falando demais aqui. Mas vamos para um último item, que é um destaque importante na edição impressa do Repórter Diário desta sexta-feira, 26 de agosto. Uma curiosidade, acho que é muito importante se acompanhar. O patrimônio dos candidatos a prefeito. Patrimônio declarado, oficial, eles são obrigados a fazer uma declaração de bens à Justiça Eleitoral. E na nossa reportagem, no trabalho de fôlego, fez uma comparação do patrimônio dos candidatos da eleição agora, né, comparando com 2012. O que aconteceu em 4 anos no patrimônio dessas figuras? Algumas não estavam presentes em 2012, não é possível fazer essa comparação, mas em grande parte dos candidatos é possível verificar como é que foi, se teve um salto ou se teve perda. O que você pode falar a respeito, Thiago? Bom, Anderson, dos 7 prefeitos do ABC, 6 são candidatos à reeleição. Então é possível comparar como esse patrimônio dos prefeitos subiu nos últimos 4 anos. Comparando aí a somatória do que foi registrado em 2012 com o que foi registrado agora, temos 3 milhões e 500 mil reais a mais de patrimônio dos prefeitos. Razoável, né? Não é pouco dinheiro. Então 3 milhões e 500 mil reais a mais. É um aumento aí de mais de 80% na somatória desse patrimônio dos prefeitos. Agora, média de R$500 mil para cada cidade. Mais ou menos isso. Né? Fazer uma continha de 7 vezes 5, 35. Agora, quando você olha em detalhes, né, os candidatos, você consegue observar algumas questões ali pitorescas, né, para você ver como que essa questão de declaração é muito relativo. O ideal, né, pelo menos o correto, é que o candidato declare tudo que tem. É isso que é obrigatório. Então, mas não é assim? Olha, não. Tem algumas variações aí que assustam. Por exemplo, tem candidato em São Bernardo que teve uma variação de 1000% no patrimônio em 4 anos. Porque declarou 51 mil reais em 2012 e mais de 500 mil reais agora. Nossa. Ou errou naquela época ou errou agora. Não sei. A gente tem variação de 600%, de 300% de patrimônio. É de se observar, né? Tem 2 ou 3 que se declararam mais pobres e diminuíram aí o patrimônio em relação a 2002. A grande maioria aumentou. A gente tem esses casos aí que teve um aumento muito grande de 600%, 1000%. Toda essa lista do patrimônio dos candidatos e a evolução nos últimos 4 anos está disponível no site do Repórter Diário. Quer falar sobre isso, Carlos? Cadê a crise? Alguém sabe onde tem crise econômica dos candidatos? Pois Pô, é. 1000%? As cidades estão mal, a arrecadação dos municípios caindo, crise econômica no país. Mas eles querem ser prefeitos, né? Opa, para ser prefeito é uma maravilha. E a cada 4 anos começa a chorar. E a cada 4 anos aumentando mais o patrimônio. A gente tem que ficar de olho nisso. Legal. Acaba sendo perigoso. Bem, gente, se deixar nós vamos longe aqui. A edição eletrônica do Rastilho, coluna política do Repórter Diário, com as participações aqui dos nossos companheiros, Thiago Oliveira, do Carlos Carvalho. Thiago, obrigado por ter participado aqui com a gente dessa experiência nova. Vamos ver se a gente engrena e pode fazer novos programas aí para os nossos internautas acompanharem. Grande abraço. Valeu, Anderson. Forte abraço para você e para o nosso internauta também. Até a próxima edição do Rastilho Online. É isso aí. Carlos Carvalho, abração para você, bom trabalho também, viu? Valeu, Anderson, valeu, Thiago, e até a próxima, galera. É isso, aqui na RDTV você acompanha todas as informações. Grande abraço a todos e até a próxima.